O ano de 68, os acontecimentos de 68, tiveram um impacto muito grande no mundo inteiro, não é? E cada país vivia à sua maneira esse 68. Eu costumo estabelecer uma distinção entre o 68 na França, o 68 no Brasil, e um 68 muito esquecido, mas que também teve uma importância fundamental, foi o mexicano, onde morreu muita gente, né? Muitas pessoas foram mortas nesse processo. Era um momento de grande transformação, ou aparentemente de grande transformação, uma vez que nem todas as expectativas do período se cumpriram, mas era um momento também que foi gestado ao longo de muito tempo, né? Ele não aconteceu como um raio no céu azul, havia já uma série de gestação desse processo. Mas esses momentos, quando acontecem, te dão uma sensação de velocidade na história muito superior à sensação que você tem no cotidiano, não é? Processo histórico. Exato, no processo histórico, digamos, normal, não é? E eu me lembro que eu falo muito num livro que eu escrevi, menciono o caso, de um ex-combatente americano, um desertor americano no Vietnã, que vivia na Suécia, que estava na Suécia também, no período que nós estávamos lá, esse período. E ele dizia sempre, isso aqui está muito calmo, isso aqui está muito calmo, mas ele tinha acabado de chegar do Vietnã, entende? Que todo dia uma emboscada, uma coisa. E na Suécia as coisas corriam o seu ritmo normal, entende? O ritmo cotidiano mesmo. Especialmente calmo também. Hein? Especialmente Especialmente calmo. calma Até também. hoje. Então, esses tempos de história te dão uma sensação, quer dizer, se você se vicia neles, você pode ficar muito melancólico nos períodos mais Claro. tranquilos, porque você acha que não está acontecendo nada, quando, na verdade, fatos estão sempre em gestação e existe um momento que eles explodem. Eu não posso imaginar, talvez 68 tenha sido um grande movimento pré-revolução digital, entende? Já não havia, se você examinar, por exemplo, as manifestações no Irã, já depois com o telefone celular, elas ganharam uma outra dimensão. Eu acho que havia distinção, quer dizer, no caso brasileiro, havia especificamente uma ditadura militar. Quer dizer, combatia-se ou supunha-se combater contra uma ditadura militar. Os acontecimentos em torno, quer dizer, os acontecimentos que 68 às vezes consagra como de grande criatividade, ou mesmo da erupção do movimento feminista mais numa nova fase, queimando sutiãs e tal, são acontecimentos que não se sucederam aqui, entende? Mas que acabaram sendo incorporados digamos assim, na Política. lembrança Lembrança sensível. daquele período. Muitas vezes, você não distingue o que era o 68 nos Estados Unidos, no Brasil, no México, ou na França, porque para você é todo um movimento internacional de rebeldia que envolvia a juventude e que estava, de uma certa maneira, questionando o capitalismo. Quando você vê um slogan do 68 francês, ele diz respeito muito à criatividade, quer dizer, a imaginação, o poder, entende? Tente o impossível, enfim, tentativas de romper com um cotidiano, digamos assim, cinzento e um cotidiano histórico que não. Ao passo que no Brasil era um movimento que encarnava também muitas aspirações da juventude, mas que não tinha necessariamente as características do 68 desses outros países. Eu acredito que mais tarde, quando você observa o movimento brasileiro, você vê duas tendências entre as pessoas que contestavam. Uma tendência conhecida, que é a tendência dos que resistiram com armas e fizeram a luta armada, e uma outra tendência de um grupo também importante, que nós dizíamos que tinha desbundado.
é que tinha procurado os caminhos hippies. O entende? dropout, né? Os dropout. Então, esses eram os caminhos mais parecidos com os caminhos hippies. Aqueles pessoal que vão para a Bahia, de repente, vão para os lugares, vão começar a povoar esses lugares que até hoje existem, né? E que são conhecidos como lugares de malucos, né? Mas que nasceram com o seu encanto natural, evidentemente, mas nasceram dessa busca e dessa saída de gente das grandes cidades com essa perspectiva de buscar paz e amor de alguma maneira. Você fez a ponte, né, entre essas duas coisas, de alguma forma. Você representou muito bem a luta contra a ditadura. O caso mais clássico do Brasil talvez seja o seu mesmo, né, do sequestro do embaixador e tudo mais. E você representou também, nos anos 70, nos anos 80, um pouco a libertação dos costumes, a libertação da consciência. Queria que você falasse um pouco dessa perspectiva interna sua. Como é que isso aconteceu? Não, o que aconteceu não é que eu tenha representado, é que eu buscando na história do movimento, nas possibilidades que ele trazia, nas possibilidades que havia no mundo, eu compreendi que havia um esgotamento na visão marxista que colocava a classe operária contra a burguesia e essa oposição como uma oposição que era mais importante, fundamental em tudo. Eu percebia que se a esquerda prosseguisse nesse caminho, ela ia ficar fora de alguns elementos, ou de alguns aspectos importantes e do próprio desenvolvimento da sociedade. Daí a necessidade de colocar a questão do movimento feminista, que não tinha ainda um peso, entende? A questão do racismo e dos movimentos culturais que já começavam, culturalistas que já começavam a surgir na Europa e a se fortalecer. Lembro que a primeira secretaria de multiculturalismo aconteceu em 1900 na década dos 70 ainda, na Alemanha, né? Num estado da Alemanha, no Hesse, e o Combandi foi ocupá-la. O Combandi saiu daquela situação de líder de 68 e estava vivendo na Alemanha e foi ocupar essa secretaria. Então, havia uma necessidade de entender que o mundo não era apenas feito de burguesia e proletariado, e que essa não era a única força motriz, que havia outras forças na sociedade que estavam buscando caminho. E essas lutas acabaram tendo um peso muito grande, tanto lutas pela libertação feminina, luta na questão dos direitos homossexuais, a luta do movimento negro, luta dos índios, enfim, todas elas começaram a ter uma importância maior até do que tinham. O que aconteceu no Brasil, aí é uma questão que não vale a pena entrar ainda, porque dependeria de uma análise muito profunda, é que o conjunto dessas lutas se articula com uma esquerda que não estava ainda, talvez, madura ou que não tinha organicamente se preparado para elas. Então, elas se justapõem e passam a ser uma espécie de anexo, entende? E esse anexo, muitas vezes, quando você não tem uma preparação e tal, o próprio movimento, por exemplo, a esquerda chegou ao governo, entende? Quando vem esse anexo e se instala também no governo, a tendência é imprimir uma visão do movimento àquelas lutas e não uma visão de governo. Então, cria também na sociedade uma certa tendência ao radicalismo ao contrário, entende? Um radicalismo que nós não víamos tanto no princípio da luta, entende? Mas que se acentuou muito nos últimos anos, na medida que esse tipo de luta avançou, e que acabou contribuindo muito também para certos retrocessos, como a eleição do Trump nos Estados Unidos, entende? No final dos anos 60, quando você começou a questionar o valor do marxismo como algo que explicava o mundo, isso que você falou um pouco mais cedo, é difícil abandonar uma ideologia que explica o mundo para você? Foi difícil? Olha, na verdade, entende, eu cheguei ao marxismo
por um caminho muito comum a alguns intelectuais da minha geração. Eu cheguei ao marxismo através do existencialismo. Então já tinha uma posição diferente, entende? A gente pensava, e os existencialistas pensavam, que não havia necessariamente um sentido na vida e no processo. Você comunicava o sentido a isso, se agarrava à falta do sentido, como se agarra com as unhas na beira do abismo, e procura encaminhar. O marxismo, quando se encontra com o existencialismo, você pode ver também até no pensamento do Sartre, isso deve se manifestar, né? Ele dá-se uma ideia de que, bom, as escolhas são escolhas históricas, entende? Você tem que fazer escolhas históricas e as escolhas históricas estão dadas entre as... Então, na verdade, o marxismo oferecia um complemento até mais abrangente do que o próprio existencialismo. Ele não só dizia como existencialismo que você comunica o sentido da sua vida, mas o marxismo te dizia que a história tem esse sentido, tem esses atores que você tem que escolher de que lado você vai ficar nesse enredo. Entende que a sua escolha era decisiva ali. Mas a verdade é que já, entende, com o marxismo, as características, o existencialismo te dava margem de questionar algumas coisas, você era uma pessoa buscando sentido, questionando e em dúvida, e o marxismo tinha aquela estrutura de certezas, um script histórico muito bem feito, muito bem elaborado, e que te dava também uma explicação para tudo. E quando você chega a uma teoria que te dá a base para explicar tudo, você fica um pouco mais preguiçoso, entende? Você não questiona mais tanto, você já tem um pouco a base para explicar tudo. Quando nós fomos derrotados, né, profundamente no nosso projeto político, nas nossas aspirações, foi preciso começar a pensar um pouco, entende? E a minha primeira tentativa de me livrar do marxismo foi escrevendo um artigo que previa o processo de democratização no Brasil, mas tentava dizer, mas como é que isso pode ser explicado num contexto de uma contradição que nós vimos decisiva entre proletariado e burguesia? Como é que uma contradição que, teoricamente, um dos termos devia eliminar o outro? Como pensar uma situação que o proletariado e a burguesia continuem a existir, entende? E então, porque a revolução já não estava mais no horizonte, a ideia da revolução já estava cada vez mais distante no horizonte. Então, eu aí fiz um estudo sobre dialética e toda essa coisa, e formulei uma ideia de que a democratização não significava o fim da contradição, mas significava que ela ia criar um novo leito para que a contradição se exercitasse, como se mudasse a base Foi um artifício que eu estava começando a usar para me livrar dessas categorias muito pesadas, né? Uma vez que acabou a explicação da história que eu tinha, uma vez que acabou esse enredo que passa pela superação do capitalismo e passa até pela superação da exploração do homem pelo homem, nos coloca no... Quer dizer, uma vez que acabou esse enredo, com o que você vai trabalhar? Então eu pensei, bom, você não pode cair no cinismo também. Existem algumas coisas que você acha que devem ser estudadas. Então, dentro da minha análise, eu achava que a democracia deveria ser aprofundada progressivamente. Então, que era necessário adotar a democracia não como uma tática para se obter a ditadura do proletariado, mas a democracia como um objetivo que você permanentemente aprofunda e melhora. São coisas que vão reorientando o seu pensamento e vão te recolocando
na vida. É claro que essas coisas não se fazem com muita facilidade. A primeira delas, quando você rompe com uma teoria ou rompe com uma concepção de mundo muito fechada e muito próxima da religião, entende? Muito próxima da religião, porque você, quando tem uma explicação quase que completa para a realidade, que te facilita tudo, na verdade você está quase que dotado de um princípio religioso, entende? E para romper com isso é muito difícil, né? E você traz muitas desconfianças das próprias pessoas que não romperam, né? Até hoje não romperam naquele momento. E na medida que o mundo avança e que as coisas foram avançando, me atendo aos princípios dos quais eu não pretendo me afastar, as questões clássicas entre direita e esquerda começaram a ser confundidas. Em certos momentos, defender direitos humanos pode parecer de direita, dependendo do lugar onde você... De quem os viola. Exato. Dependendo de quem os viola. Da mesma maneira, a questão ambiental pode parecer de esquerda ou pode parecer de direita, quando você tem um projeto fabril grande. A esquerda nunca compreendeu, no princípio, claramente, a questão ambiental. Ela teve dúvidas, ela sempre achou que o bem-estar estaria no crescimento econômico, na ampliação do império, até hoje. Não é? A esquerda clássica sempre pensou nisso. Então, para elas, era uma desumanidade você deixar de abrir uma determinada quantidade de empregos para preservar o meio ambiente. Na verdade, a esquerda ela é humanista, ela é antropocêntrica. Não é? E esse antropocentrismo, que está presente também em outras concepções de mundo, esse antropocentrismo ela jamais superou. Não é? E já acho que jamais vai superar, porque ela foi toda baseada nessa teoria. Nessa teoria. Você ainda busca, você ainda se considera alguém de esquerda? Será que isso faz sentido para você falar ainda? Olha, dependendo das circunstâncias, faz, não é? Porque muita gente da esquerda não te considera mais. Não me Sem considera dúvida, mais não. esquerda. E, às vezes, em certos momentos, a minha ideia, né, é que o mundo mudou de tal maneira em que hoje eu me vejo, às vezes, achando que certas soluções de esquerda são melhores para certos temas, ou que em outros temas certas soluções de direita são melhores, entende? E dependendo das circunstâncias, uma ou outra pode ser utilizada. Quer dizer, a linha divisória rígida que havia entre essas duas visões, para mim não é tão evidente agora, entende? Então, muito certo. Eu vejo aqui no Twitter, às vezes tem algumas pessoas me criticando por ser de direita e outras por ser de esquerda, entende? Então, eu acho que as pessoas que têm esse universo bastante definido, né, elas vão estranhar que você, em certos momentos, veja uma situação melhor que a outra, entende? O colapso do sistema político envolve também hoje uma necessidade muito grande de uma renovação, independente até de posição de esquerda, de direita ou de centro, mas uma renovação. Não é? E esse colapso do sistema político brasileiro se manifestou, né, de duas maneiras. Se manifestou através da corrupção e se manifestou também através da incompetência, entende? Ele se mostrou incapaz de, pelo menos os líderes políticos brasileiros se mostrarem incapazes, não só de conduzir o país, mas de reunir o mínimo de legitimidade para levá-lo adiante agora que a situação está nesse jeito. Então, nós estamos vivendo momentos em que é necessário uma renovação. Agora, momentos também em que a atividade política não tem mais as mesmas características dos anos 60. Não é? Em primeiro lugar, porque ela hoje existe um processo de conexão entre as pessoas diferente do processo de conexão que havia em 68. Não é? Existem formas de atuação política
limitadas ou não, mas formas de debate político, de intervenção política, que não eram exatamente aquelas formas de 68, entende? Em certos momentos, no Brasil, em 2013, né, houve uma tendência bastante clara, não só de combater através da internet, combater através de redes sociais, mas também de via rua e expressar um grande sentimento de inquietação e de revolta. Aquele sentimento de inquietação e de revolta que estava presente ali, excluindo um ou outro grupo muito radical, mas muito pequeno, não era um sentimento do gênero queremos o impossível, entende? Não era uma coisa de 68, não tinha os aspectos sonhadores de 68. Era muito mais prosaico, muito mais pragmático, muito mais indo ao ponto. E o ponto era o seguinte: nós queremos, em troca dos impostos que nós pagamos, serviços públicos decentes, entende? Era mais ou menos essa mensagem que havia por ali. Até que, com o tempo também, a percepção de que esses serviços públicos decentes não vinham porque havia um grande processo de corrupção, o movimento acabou se afunilando, que houve no Brasil, acabou se afunilando na luta contra a corrupção e ficou praticamente concentrado aí. Mas são movimentos que, eu diria que não são movimentos do gênero de movimentos que aspiram a tomar o poder ou propõem medidas extraordinárias, fantasiosas. Utopia, né? Não tem nada de utopia, são movimentos que querem o seguinte: queremos parar de ser roubados. Quer dizer, não ser roubados literalmente, como a corrupção, mas queremos que os impostos que nós pagamos sejam retribuídos com serviços decentes. Quer dizer, é uma coisa muito mais elementar, entende? Conservador, no fundo. Mas mais elementar. Mas eu temo, pelas características do processo até agora, eu temo que a radicalização continue algum tempo e que haja no Brasil candidatos radicais nas eleições presidenciais, entende? E que possam ter uma performance semelhante ao que o Marine Le Pen teve na França, o próprio pai dela antes, entende? Quer dizer, criou-se com esse longo processo de dominação da esquerda, não é? A decadência do projeto da esquerda, com a incompreensão de como conduzir as lutas culturais sem que a maioria sentisse a necessidade de reagir, tudo isso faz com que um movimento que não tinha presença real nas eleições brasileiras passe a ser incorporado, entende? É claro, na França também, possivelmente na história da França, tem havido vários movimentos de direita, reações de direita, mas na França também esse processo não teria existido com tanta, digamos, intensidade, se não tivesse havido também um processo de imigração e a constante luta cultural, constantes conflitos culturais decorrentes disso, o terrorismo, enfim, várias situações que deram ao nacionalismo francês e a uma tendência isolacionista uma razão de ser maior, entende? E a internet facilita muito, porque você cria novos grupos de identidade também, que Claro. nunca estavam representados em partidos ou Eu diria o seguinte, que a internet revela mais a realidade do que pensa, porque as pessoas ficam muito assustadas com o que leem na internet, com o que veem na internet. Mas é que no passado havia filtros, entende? Os filtros, sempre houve filtros. A mídia, né? A mídia era o filtro. A própria mídia era o filtro. Era o filtro. Não, e além do filtro ser a mídia, às vezes até as cartas dos leitores eram filtradas para evitar essa... Os comentários tinham Exato. publisher também. É lógico, não havia tanto essa expressão. Então, agora nós estamos mais perto da realidade da sociedade. Eu acho também, entende, que existe, além da questão da internet, que te dá uma visão da realidade maior,
existe também o fato do Brasil ser muitas regiões e as pessoas que viajam e conhecem, elas podem ter uma noção mais clara do que é a média ou do que pensam, de um modo geral, as pessoas no Brasil, me entende? Ao passo que você, quando reduzido, ou quando circunscrito a redutos como Ipanema, como outros redutos intelectuais, você tende a ter uma visão de vanguarda, uma visão do país que às vezes não corresponde à realidade. Você se aposentou da sua carreira política? Não, não é que eu tenha me aposentado, entende? É que eu achei que a atmosfera era impossível, era irrespirável, entende? Era impossível fazer alguma coisa. Então você se coloca, é claro, você podia denunciar uma coisa aqui, denunciar outra ali, brigar com uma pessoa ali, brigar com outra, mas durante o meu trabalho de deputado final, nos último mandato, eu sentia muito claramente, cada vez que saía do trabalho e voltava para casa, eu sentia que uma certa inutilidade, entende? Eu sentia que não estava sendo possível realizar aquilo que eu gostaria de realizar, não só por limitações minhas, evidente, mas por limitações do próprio espaço ali, nas dificuldades. A maioria, houve um momento em que você ainda denunciava, conseguia alguma coisa, mas houve um outro momento em que as forças, digamos, que estavam interessadas nesse processo decadente, corrupto, elas se articularam de uma maneira tal que elas já não deixaram mais espaço para que você as questionasse. Havia já uma hostilidade bastante grande a quem levantasse questões sobre os privilégios e sobre as mamatas que eles estavam trabalhando, entende? É um momento que começaram a crescer, a partir desse fechamento começam a crescer figuras que eram estigmatizadas como, digamos assim, como núcleos de corrupção, mas que progressivamente foram tomando espaço, como Eduardo Cunha, a ponto de se transformar no presidente da Câmara. Quer dizer, ele era bastante bem a noção do que estava ascendendo de uma forma implacável, avassaladora, que era o domínio da quadrilha, entende? O que eu penso é o seguinte, entende? Em princípio, abstratamente, todo país onde a política oficial, a política que se faz, se tornou corrupta, decadente e ineficaz, ele cria uma demanda por renovação. Então, eu acho que alguma renovação vai existir. Agora, a qualidade, a profundidade dessa renovação é que é o problema, não é? Eu já vi, por exemplo, muitas pessoas novas chegando ao Congresso, mas em pouquíssimo tempo falando a linguagem antiga. Então, a renovação não pode se dar apenas na escolha de novos nomes, ela tem que ter também uma mudança nas regras do jogo, entende? E acho que os candidatos que forem para lá têm que estar conscientes disso. Andei pesquisando, no Brasil existem movimentos visando a renovação, não é? Que trabalham visando a renovação, inclusive fora dos partidos, não é? Você vê o Agora, Acredito, Democracia Partidária, Brasil 21, vários movimentos que inclusive se articulam já, entende? Agora, serão capazes de mudar a qualidade do processo, né? Aí eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que nós temos uma situação difícil na nossa estrutura política, que os franceses não tiveram. Eles tiveram uma mudança, ainda que superficial, tiveram uma mudança, que é o seguinte: as eleições presidenciais e parlamentares são casadas. Se você pudesse ter um processo de decidir as eleições presidenciais e depois de uma semana decidir as eleições parlamentares, possivelmente haveria uma tendência à constituição de uma maioria equivalente à maioria que levou o presidente, que dê base para essa situação.
E todos os grupos com quem eu converso e que sinto são pessoas da sociedade, pessoas que trabalham e tal, mas que não têm aspiração e nem condições de disputar uma eleição majoritária. E eu fico sempre me perguntando, é possível, sem uma mudança no nível de uma eleição presidencial, você produzir também uma mudança importante no parlamento, entende? Então, a expectativa é de que surja na sociedade algum tipo de candidatura majoritária que possa galvanizar essas expectativas de renovação, entende? Isso ainda não aconteceu, porque se você não continua com o presidencialismo de coalizão, entende? Com uma certa multiplicidade de partidos, não há presidente que entre que não tenha que negociar detalhadamente a troca de cargos, de vantagens e tal, para que ele tenha apoio no Congresso. Onde você enxerga caminhos para substituir ou para reconduzir a transformação política, se não em ideologias? Olha, o problema central, né, que voltamos à ideologia que é mencionada, né, talvez seja uma ideologia num conjunto de ideias que explicam a realidade, às vezes até independente dos fatos, né? Eu acho o seguinte, que o melhor caminho, né, é claro que você, se vai defender um projeto do país, você tem que ter algumas ideias que são ideias que eu diria, estão no campo da ideologia, entende? Ainda não foram realizadas no campo de plano. Mas a tendência hoje, que eu acho mais possível, é uma tendência pragmática, entende? Eu acho que o que deu margem a esse momento agora não é um ressurgimento das ideologias, mas uma liquefação dos valores, entende? Uma situação muito mais líquida em que certos movimentos se apoiam hoje nisso, se apoiam amanhã naquilo. É claro que aqui no Brasil nós estamos vivendo uma certa continuidade, porque a luta à esquerda e direita se prolongou. Ela se prolongou, além do impeachment, além da presença do PT no governo. Existe essa luta agora, que é a luta cultural. O plano cultural independe de um partido. Ele tem a sua consistência. Mas eu acho que é tudo uma questão de avançar propostas democráticas que você pode conformar todas essas posições e achar caminhos. E acho também, entende, que nós, quando pensamos em ideologia hoje, e quando pensamos, nós temos que pensar também na ideia que nós temos do político, não é? A gente tem uma ideia do político, do demiúrgico, que vai ser o cara que vai fazer sair uma visão demiúrgica, que você vai brotar um novo mundo especial, entende? E na verdade, a política talvez tenha sido, e era uma política, quando você vê a visão da ideologia, por exemplo, marxista, e que resultou também sob teorias de um novo homem, entende? De uma nova humanidade, de você fazer brotar uma nova humanidade daí, de reformular tudo, entende? A sensação que hoje se tem, né, de que a humanidade não é tão diferente do que ela foi descrita pelo Shakespeare, né, que algumas variáveis continuam presentes. E que o político não é aquela pessoa que vai inventar um caminho e criar um novo mundo, mas é aquela pessoa que, de uma forma habilidosa, vai ajustar o choque dos interesses, o choque das ideias e das pretensões, e conduzindo a coisa sem uma grande noção clara de para onde está indo, porque essas noções claras de para onde você está indo, essas coisas que você projeta no futuro, as utopias, né? Às vezes elas te levam a usar um certo martelo na realidade, um serrote, um martelo na realidade, para que ela se conforme com as suas ideias, entende? A sensação que muita gente da minha geração tem é que a gente nem pensa muito sobre isso, mas
dificilmente alguém consegue imaginar um futuro melhor do que o presente hoje. Há uma sensação de inevitabilidade de um futuro muito mais difícil do que o nosso passado foi. O que você sente disso? Você compartilha desse sentimento mais do que essa opinião? Olha, se você comparar o futuro do passado e o futuro de hoje, né? O futuro que nós pensávamos e o futuro de hoje, quer dizer, como havia ideologias transformadoras que pensavam em revolucionar a sociedade, em utopias, evidentemente que digamos assim, o mercado do futuro era muito mais generoso, entende? Muito mais generoso, você tinha mais possibilidades. Agora, se você examinar hoje os meios que você tem de transformação, independente da sua visão ideológica, quer dizer, quem diria, o Iskra, o jornal da Revolução Russa, talvez tirasse 100 mil exemplares. 100 mil exemplares, qualquer YouTuber tem 1 milhão de views, quer dizer, os instrumentos que estão cada vez mais à disposição das pessoas são instrumentos mais poderosos. Você tem hoje o indivíduo com uma possibilidade de intervenção maior que no passado. A vida mudou muito, Sem entende? dúvida. Mudou. Agora, aquele horizonte de um mundo sem exploração, os que nós chamamos os amanhãs que cantam, já não existe mais, entende? Hoje, ninguém sabe precisamente para onde nós vamos caminhar, entende? E temos que... E você pode dizer assim, como eu não sei para onde caminhar, eu vou inventar uma teoria e vamos caminhar para ela, mas não é esse o caminho. Eu acho que o que é necessário é avançar e trabalhar modestamente os dados da realidade atual para ver se as mudanças abrem o horizonte. Eu volto à minha coisa, quer dizer, às vezes você está numa situação em que as contradições que impedem os avanços estão dadas, mas quando elas mudam o leito, de repente, abre-se um caminho, entende? Eu acho que caminho, por exemplo, nós temos ainda muitas questões, mas temos que resolver questões fundamentais de alimentos, entende, para a humanidade. Temos que resolver questões de preservação ambiental. Quer dizer, a vida do planeta tem uma série de dificuldades ainda para serem resolvidas. É uma dimensão completamente inédita do tamanho do problema exato. que a gente vive hoje, né? Então, nós temos que trabalhar nisso, mas sem ainda grandes modelos pela frente, né? Sem uns modelos. Mesmo hoje, uma campanha eleitoral, que as pessoas costumam fazer a campanha pela eleitoral naquele estilo do passado, como se estivessem vendendo um sabonete e tal. Hoje seria devastador uma proposta desse tipo, eu acho. Seria devastadora, porque com a internet, com a intimidade que os meios têm, o próprio smartphone e tal, as pessoas ganharam formas de comunicação e de coloquialidade bastante diferentes, entende? Entramos num novo mundo. Não é? E quem diria nesse novo mundo, entende, que você pudesse também, uma pessoa com posições, uma câmera, um computador, pudesse emitir para todo mundo como se fosse uma emissora de televisão. Então nós estamos vivendo num momento muito inseguro, de muita imprevisibilidade, e que eu acho que a resposta não é uma ideologia completa, mas a resposta é um exame bem minucioso dos fatos e um avançar bem cauteloso, dentro dos princípios que eu te falei. Tem que avançar com a visão democrática, entende? Com uma visão de preservação ambiental, pensando em reduzir a injustiça social e pensando também em preservar o meio ambiente. É a única maneira como eu vejo, entende? Quer dizer, ao invés de uma teoria acabada, ao invés de uma ideologia, um ponto no futuro, você ter apenas alguns princípios que vão te orientar nessa realidade cambiante.